Meus irmãos, meus amigos, o Evangelho de Cristo Jesus, em seus ensinamentos pedagógicos, nos leva, nos remete a compreendermos, mormente nesses dias que estamos vivendo, uma densidade comportamental dos seres humanos com a inversão de todos os valores e princípios, demonstrando assim que o mundo está por um fio, que o final desta dispensação se aproxima aceleradamente, que dizer, enfatizarmos, pregarmos e ensinarmos que estamos vivendo os últimos dias não é uma fábula, não é uma farsa, é uma realidade expositiva. Porque a contundência e a veracidade dos sinais nos dão embasamento a falarmos essas coisas atinentes ao tempo do fim. Então, nós, os crentes em Jesus, que lemos a palavra de Deus, é o nosso alimento diário, é o nosso bem-querer, é o nosso gozo infalível, interminável. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. Quando os pés dos crentes se desvelam para outros caminhos, a palavra de Deus nos ensina como devemos mover para viver na presença do Senhor. Então, todos aqueles que leem a palavra de Deus, que têm um conhecimento bíblico, eles sabem perfeitamente aonde seus pés estão firmados. Eles sabem, através da evidência dos sinais e de tantas coisas fantasiosas que estão no decorrer dos dias acontecendo no planeta, que o mundo está por um fio. E que isto não é assombroso para aqueles que praticam a verdadeira fé em Cristo Jesus. Por exemplo, o Apocalipse, os juízos de Deus que estão conceituados neste livro, começando do capítulo 6 até o capítulo 19, não é para aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador e Senhor. De maneira nenhuma. Afinal de contas, no Apocalipse, a igreja só está presente até o capítulo 4. Do capítulo 5 em diante, nós temos dois povos ali, convivendo na terra. São os gentios e os judeus. A igreja já terá sido arrebatada para o céu. Melhor dizendo, para os ares, onde será estabelecido o Bema, o grande tribunal de Cristo. De tal forma que a conscientização que nós temos que o mundo está por um fio é que estamos vivendo vespertinamente os últimos dias, os últimos instantes, os últimos momentos. O clímax de opressão espiritual cai sobre a terra e sobre todos os moradores. As pessoas estão se queixando mutuamente. E quanto mais aproxima-se o dia do arrebatamento, mais a evidência dos sinais entra em foco. E daí estamos conscientizados e despertados para estarmos atentos à evidência dessas coisas todas e termos consciência absoluta que o mundo está por um fio. As nações estão todas armadas
o poder bélico, é uma realidade prima em nossos dias. As nações estão vivenciando momentos nervosos. Os líderes dessas respectivas nações estão em pé de guerra. O avanço tecnológico contribui, obviamente, para a desenvoltura de grandes guerras que estão para vir. E a maior guerra existencial em nossos dias é aquela que está gravitada no interior das pessoas. A primeira guerra é a guerra íntima, a guerra questão dos segredos dos homens. Muitas vezes é onde a psicologia não vai. Só o Espírito de Deus pode ir. Pode adentrar a estas plagas. Então, meus amados e queridos irmãos, o mundo está por um fim por várias razões. Por exemplo, a escassez de gêneros alimentícios. Com esta pandemia do coronavírus, o Brasil salta de 42 para 60 milhões de pessoas vivendo à margem da linha de pobreza. Então, aumentam gradativamente a pobreza mundial. E a tendência é que a classe média desapareça. Duas classes conviverão nos últimos dias, os pobres e os ricos. Isso está gravitado nas profecias. Isto é um sinal evidente de que o mundo está por um fio. O que esperamos mais? Nossa confiança está no Senhor e na sua palavra. Felizes são aqueles que debruçam-se a confiar na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Ela é a bússola dos navegantes. Ela é que nos conduz a um porto seguro, a uma esperança eficaz. Então, nós temos sobejas razões para acreditarmos que o mundo está por um fio. 8 bilhões de pessoas que habitam o planeta Terra vivem uma confluência desarmoniosa. As pessoas vivem em permanente desarmonia. Os lares estão turbados. A sociedade está em pânico. Essa é a realidade. As interrogações, o que espera no amanhã, são diárias na vida das pessoas. A insegurança no emprego, insegurança da fé, segurança política, social, econômica, tudo isso nos dá margem para acreditarmos que o mundo está por um fio. Como disse Pedro, já está próximo o fim de todas as coisas. É nisso que nós cremos. É nesta palavra radiante, pujante, indescritível, real, absoluta, plena. A palavra de Deus que nos dá segurança, que nos conduz a uma direção segura. Fora da palavra de Deus, tudo são quimeras, coisas transitórias, efêmeras, que não dará ao homem a segurança do porvir. O que aguardará as pessoas no porvir, sem o conhecimento da Bíblia, sem constituir em tempo hábil a Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor? O que aguardam os homens quando todas as cortinas proféticas se fecharem? Deus é o Senhor da história. A história está gravitada nas suas mãos. Ele tem o poder de controlar toda a história da humanidade. Então é nele em que devemos respaldar a nossa confiança, vivermos para ele e sentirmos a cada dia os seus desígnios e propósitos sendo cumpridos no mundo dos mortais.
Então, meus queridos e amados irmãos, é por essas evidências clássicas, práticas, vivenciais, que nós cremos que o mundo está por um fio. Nós, os crentes de Jesus, que perfilamos a senda gloriosa do Evangelho, estamos conscientizados que todas essas coisas que estão acontecendo no mundo político, religioso, econômico, bélico, são, evidentemente, grandes sinais que prefaz a profecia dos 51 versículos de Mateus capítulo 24, que corresponde também com Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, 24 a 27, e também todo o livro do Apocalipse entra nesta cena vital. É por essas razões e por outras mais que nós acreditamos que o mundo está por um fio. Então devemos estarmos atentos a todas essas coisas, para que o dia do Senhor não nos apanhe de surpresa. A Bíblia diz que será como um laço sobre todos os moradores da terra. Como relâmpago sai do Oriente e clareia até o Ocidente, como ladrão de noite, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, nos dias de Elias. São 3 dias marcantes e inesquecíveis. O Senhor Jesus se reportou a esses 3 dias, os dias de Noé, os dias de Ló e os dias de Elias. É por essas razões que nós cremos que o mundo está por um fio. Estamos com o legado de Deus em nossas mãos, em nossos corações, em nossas mentes. O legado que Deus deixou-nos, a sua palavra, como bússola para os navegantes que estão singrando esses mares encapelados e revoltos dos problemas gravitacionais que assolam a toda a humanidade. Meus irmãos e meus amigos, é tempo de nós acordarmos mais e despertarmos a contento, para estarmos atentos a tudo aquilo que desenrola no palco das profecias, com esta humanidade avassalada por tantos problemas e dificuldades, por tantas guerras e rumores de guerras, por tantos profetas e falsos profetas, por tantas coisas que parecem verdade e sumariamente são mentiras. Estejamos atentos, sensíveis, altruísticas, sempre de cabeças levantadas. Jesus mesmo nos advertiu que quando essas coisas começassem a acontecer, deveríamos levantar as nossas cabeças e olharmos para cima, porque a nossa redenção está próxima. Está próxima o dia de darmos a um adeus eternamente a esta terra, de lágrimas, de choro, de desentendimentos, de políticas adversas, de guerras e de tantas outras coisas que calam a humanidade diante dos destroços culturais, psicológicos, educacionais, econômicos que paira sobre o globo terrestre. O comportamento das pessoas estão completamente antagonizadas às verdades dos fatos em evidência. Estamos naquele interim, onde Isaías diz que ele chama o amargo doce, o doce amargo, o bem chama de mal, o mal chama de bem. O mundo está pelo avesso e por isso está por um fio. Todos os valores se invertem, todos os paradigmas são quebrados, todos os marcos são removidos, elucidando que o tempo está próximo e o fim de todas as coisas se aproximam, como disse Pedro. Então, meus queridos e amados irmãos, eu senti da parte de Deus
não deixar para a noite eu farei outra live, mas eu senti da parte de Deus de trazer essa palavra, essa tônica de despertamento da última hora, conscientizando mais e mais a todos que servem a Jesus Cristo, a ficar a cada dia mais consolidados, firmados, afeiçoados à fé, porque o mundo está por um fio. A nossa vivência cristã, a nossa fé, ela deve estar resguardada, protegida e amparada pelo elo da esperança. 3 coisas não podem deixar de existir no cristão: a fé, a esperança e o amor. Essas coisas devem andar juntas e somar em valores para aquecer a nossa fé, aquecer a nossa esperança, aquecer o nosso amor e vivermos a cada dia como se Cristo voltasse agora. Como está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 44, o Senhor virá a hora em que não penseis. Então, os fatos, os acontecimentos, a evidência catastrófica dos sinais, que traz confusões e pânico a todos os moradores da terra, são significativamente marcos indeléveis de que vivemos a hora undécima, a hora final, a hora derradeira. Estamos abrigados na esperança, abrigados na fé e descansando a cada dia na sua palavra. Pois está escrito: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. Então devemos a cada dia, meus irmãos, consolidar a nossa fé, buscando a Deus, estando em sintonia com o céu. Aqueles que têm como se não tivessem. E se as vossas riquezas crescem, diz a Bíblia, não ponhas nela a vossa esperança. Aqueles que têm como se não tivessem. Porque Jesus está voltando e por isso o mundo está por um fio. Meus amados, queridos, ilustres irmãos, servos e servas de Deus, não é hora mais de brincarmos e olvidarmos a respeito da nossa fé. Não é hora mais de ficarmos tonteando entre 2 pensamentos. Chegou a hora de tomarmos uma decisão pura, legítima, afeiçoada à palavra. É hora de movermos todos os princípios doutrinários da nossa fé, para interiorizarmos dentro dos nossos corações e sermos consolados, edificados, porque o mundo está por um fio. Estejamos atentos. Estejamos atentos. Com os nossos ouvidos ungidos com óleo santo, para compreendermos, dissecarmos e absorvermos o som da trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É isso que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15, 16 e 17. E Paulo encerra esse discurso profético dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus queridos e amados irmãos, olhemos a cada dia para Jesus, autor e consumador da fé. Quanto às coisas que estão acontecendo, mesmo no arraial do cristianismo, são evidentemente sinais que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Isto é para nós estarmos mais convictos de que a palavra de Deus é, sem sombra de dúvida, a puríssima verdade em pauta. O amor esfria. O afeiçoamento de pessoas para pessoas desnutre a cada dia.
Vivemos um maremotos de problemas, de incompreensões generalizadas, de conflitos internos. Nunca os psicólogos ganharam tanto dinheiro como em nossos dias. As pessoas estão procurando a psiquiatria, a psicologia, para resolver os seus problemas. Uma aflição de espírito se interioriza dentro das pessoas. E na mesma hora que estamos crendo na Bíblia, estamos descrendo os nossos testemunhos antagonizados. Ou cremos ou não cremos. A Bíblia precisa ser verbalizada, não somente com palavras, mas com crença, com fé, com convicção, com absolutismo. Quando a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de vós, eu creio nisso, que o verbo está no presente, no indicativo. O verbo não está no pretérito futuro, está no indicativo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado. Não terá cuidado, tem cuidado. É isso que eu preciso verbalizar 1 milhão de vezes durante o dia. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado daqueles que confiam nele, daqueles que aceitaram ele como Salvador. O Senhor tem cuidado e nós somos testemunhas audíveis disto. Isso não é apenas um fato, isso é uma verdade. Porque fatos e verdades são diferentes. Nem todos os fatos são verdade, mas a verdade é granítica, a verdade é absoluta, a verdade é imbatível, é indiscutível, é plena, é real. Então, meus queridos e amados irmãos, vamos trazer para dentro de nós a aplicabilidade da palavra e vivermos esta palavra. Se nós não vivermos esta palavra, é porque não estamos crendo nesta palavra. E por que não estamos crendo nesta palavra? Por causa das nossas quedanças, das nossas fraquezas, das nossas incertezas, da nossa descrença. Porque a fé, segundo a Bíblia, é o firme fundamento. A fé agrega todos os valores salvíficos e doutrinários. A fé é pungente, ela pode ser crescente ou decrescente. E quanto mais eu aplico a palavra de Deus, interiorizo a palavra de Deus em meu coração, mas a minha fé tende a crescer. Nada é impossível para o nosso Deus. Lucas 1:37. Nada é impossível para o nosso Deus. Todas as coisas lhe são possíveis. E eu estou debaixo desta promessa, debaixo desta nuvem. Isso me convence a cada dia. Então, essa descrença, essas aflições que bate a alma das pessoas nesses últimos dias, é um sinal pungente de que o mundo está por um fio. Essas agonias são verbalizadas na palavra. A descrença, a instabilidade econômica, política, social, espiritual, cristã, está verbalizada na Bíblia. Então eu preciso me conscientizar de que quando eu paro e faço uma reflexão a respeito da pureza da palavra de Deus, eu tomo uma tônica, eu me rejuvenesço por dentro. E é isso que eu preciso, me rejuvenescer por dentro. Não somente a mente, mas a alma. Porque a alma são os oráculos que testificam tudo que vai para o espírito. A alma pode se abater, é claro. A alma, porque te abate dentro de mim, ou minha alma, disse o rei Davi. E Davi é um exemplo dessas oscilações que ele tinha na sua própria fé. É ser humano, todos nós. E o Salmo 40 nos dá uma estrutura espiritual de como protegermos a nossa alma dos ataques que ela sofre. Esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus.
muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e ofertas não quisestes. Os meus ouvidos abristes. Holocaustos e expiação pelo pecado não reclamastes. Então disse: eis aqui venho. No rolo do teu livro está escrito de mim. Uma profecia a respeito de Jesus. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Diga-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-me em meu auxílio. Seja a um confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundem-se os que me querem o mal. Confundidos sejam em troca da minha afronta os que me dizem: folguem e alegre-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas. Oh, meu Deus, que coisa extraordinária é este salmo. É uma oração que Davi está pedindo em momentos difíceis, numa fase precária da sua própria vida. Todos nós estamos sujeitos a isto. Isso faz parte do currículo secular. Enquanto aqui vivermos, o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. O Evangelho tem duas coisas a ser observada. O Evangelho tem bônus e tem ônus. Mas, nas nossas fraquezas humanas, só queremos os bônus do Evangelho e não queremos os ônus. Mas essas duas coisas são paralelas. Bônus e ônus. Então, meus irmãos, essas coisas, essas adversidades que sacodem a terra e movem o comportamento dos homens, fazem parte a dizer-lhes que o mundo está por um fio. Deus tirou uma fotografia comportamental do homem do século XXI e colocou dentro da palavra. O que queremos mais? Qual é a fotografia comportamental do homem do século XXI? Avarentos, presunçosos, soberbos, arrogantes, prepotentes, amigos dos deleites, e por aí vai. É a fotografia comportamental. Então, não podemos e nem devemos nos escandalizarmos com esse comportamento nocivo que a humanidade vive nos momentos decisivos da nossa fé. Então, é hora de levantarmos as nossas cabeças, de sermos altruístas e olharmos para Jesus, aquele que jamais houve engano nos seus lábios, aquele que é o Cordeiro imaculado, puro, imortal, perfeito, glorioso, divino, santo, indescritível. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele se apresenta como caminho, como verdade, como vida. Ele se apresenta como leão da tribo de Judá, estrela da manhã, alfa e ômega, princípio e fim, o amém de Deus. Jesus Cristo, que está lá no Bereshit e Bará, lá em Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí vem para Provérbios 8:22, no princípio o Senhor me possuía, antes das suas obras mais antigas, quando ele fundava os cosmos, ali estava eu era seu aluno, seu engenheiro, e com ele eu folgava em sua delícia, antes de haver abismo eu fui gerado. A sabedoria que está
irmanada com Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus em pauta. Glória a Deus. O candeeiro de ouro, o cordeiro de Deus. Então, meus amados irmãos, toda esta fotografia comportamental, todo esse desvelo comportamental dos homens, falo homem no sentido genérico, homem e mulher do século XXI, faz parte, obviamente, a dizer-lhes outra vez que o mundo está por um fio de cabelo. O momento se aproxima da volta de Cristo, quando todos nós que agregamos esses valores morais, espirituais, estruturais à nossa fé, daremos de uma vez por toda um adeus a este mundo perdido, sucumbido de pragas, doenças, violências, maldades, fome, pandemias e outras coisas. Então, meus amados irmãos, é hora de olharmos a cada momento para Jesus Cristo, jamais para os homens. Os homens são falidos, são falhos, né? Os homens são quedantes. Ora, a fé está imbatível, ora desvanece da fé, ora está alegre, ora está triste. São os reveses comportamentais desta sociedade. Mas, quando estamos ligados, fundamentados, arraigados, fortificados e consolidados na nossa fé, a estrela da nossa esperança sempre está brilhando. Porque fiel é aquele que prometeu, pelo que também o fará. Então, meus amados irmãos, eu jamais poderia olvidar de vos entregar esta palavra nesta tarde de domingo. Já somos quase 800 irmãos que estão conosco em nossa live, o que eu quero agradecer. Compartilhe para dezenas, centenas de seus amigos, porque essa palavra que Deus está dando-me nesta tarde é uma palavra de levante, de tomada de posição, de postura, de relevância, de altruísmo, para vivermos agora os dias finais que antecedem a volta de Jesus Cristo. O mundo está por um fio. Levantemos as nossas cabeças e servimos ao Senhor com mais densidade, com mais firmeza, com mais propósito, firmados e fundamentados e arraigados e fortalecidos na fé. E é isto que nos traz este renovo de crença, este renovo de fé na sua gloriosa palavra. A palavra de Deus é o nosso bálsamo, é o nosso alimento, é a nossa cidadela maior, é a fortaleza na hora da angústia. Eu tenho pena, dó, compaixão daquelas pessoas que servem a Deus, mas não têm intimidade com a palavra de Deus. Não tem intimidade. Vive apenas de emoções fortes. E essas emoções, elas são transitórias, elas não são permanentes. O que permanece é a substância da consolidação da palavra arraigada e fundamentada em nosso coração. Então, as pessoas que se dizem servir a Deus, mas não têm nenhuma segurança na palavra, estabilidade na palavra, conhecimento da palavra. E a Bíblia fala que o povo é destruído porque lhe falta o conhecimento da Bíblia. Vive apenas de emoções. E quando essas emoções passam, a sua fé fica descoberta. Por qualquer coisa se desviam da fé. Afinal de contas, já estão desviados. Porque se você não consolida a sua fé nas Escrituras, você anda desviado. Porque é a consolidação da nossa fé que estrutura a nossa crença. É a consolidação da fé que estrutura a nossa crença, que nos dá firmeza, que nos torna imbatível mesmo diante das dificuldades, diante da luta, diante dos problemas, das adversidades. Então precisamos, meus irmãos, esta palavra é uma palavra de despertamento para todos nós. Eu tenho certeza que é Deus que está me dando esta palavra. Este vocabulário não é meu, é do Espírito Santo. Eu não possuo este vocabulário. Eu sou um muito simples.
Mas Deus nos torna inspirado para trazer uma palavra de despertamento ao seu povo. Porque nesse pleito, Deus não quer que ninguém se perca. Essa palavra está vindo hoje por amor a você, que está duvidoso da fé, está vacilante da fé, está quedante da fé, que está morno na fé, que está frio na fé. Oh, meus irmãos, por favor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós, se somente o Senhor tem palavra de vida eterna? Nossa fé tem que estar resguardada, estruturada. E este convencimento da fé é que nos dá sustentabilidade de crença em Deus e na palavra. Então, esta palavra deste domingo, nesta tarde de domingo, são precisamente, estou sem um horário aqui, estou sem um relógio. Então, meus irmãos queridos, nós estamos vivendo esses últimos momentos. O mundo está por um fio mesmo. Precisamos despertarmos mais e mais e mais e mais e mais e mais e buscarmos a Deus e nos agarrarmos mais no Senhor, consolidarmos, solidificarmos a nossa fé, estimularmos uns aos outros a manter vivo a nossa esperança. Glória ao nome de Jesus. Então você, meu irmão, que está claudicante, você que está pensativo, você que está dizendo, eu oro tanto e não acontece nada, receba esta palavra de Deus. Receba esta palavra. E saiba que o evangelho tem bônus e ônus. Mas Deus é Deus de montes e Deus de vales. Ele está com você não somente nos montes, nas horas auspiciosas, vitoriosas, alegres, mas está com você também nos vales. Nas horas penosas, deploráveis, tediosas, quando a alma está desesperada, aflita, quando a paciência falta, quando os desvelos aumentam dos ataques malignos. Saiba que Deus está presente também nesta hora. E estas lutas, esses reveses, não vai te matar. Vai lapidar o teu caráter, estruturar a tua fé, amadurecer tua crença, para que lá na frente você possa dizer para outras pessoas: estava abatido, mas Deus me ergueu. Estava fraco, mas Deus me fortaleceu. Vivi com eles experiências dramáticas lá no vale. Vale escuro, penoso, tedioso. Mas senti as suas mãos me tocar. Senti as suas mãos me levantar. Encontrei nele refúgio. Queridos irmãos, estas coisas são os testemunhos audíveis de que o mundo está por um fio. São sinais no mundo espiritual, religioso, em todas as áreas pedagógicas do saber divino, acontecem a eclodência dos sinais. E isso mostrando tacitamente que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é, sem sombra de dúvida, a verdade de Deus em pauta. Para quem iremos nós? Quem terá a última palavra? Quem terá a solução para os nossos problemas? Quem terá? Para quem iremos nós? Buscar em quem refúgio? Quem poderá nos socorrer nos momentos ímpios da nossa vida? Quem? Quem terá a última palavra? Quem terá a solução para o câncer, para a AIDS, para o Covid-19? Quem terá a solução? Tudo está gravitado nas mãos do Senhor. Ele levanta e abate. É Ele. Tudo está nas suas mãos. Glória a Deus. Então, meus queridos e amados e apreciáveis irmãos, é tempo de lermos mais a palavra, interiorizarmos ela no nosso coração. Estou repetindo o que falei há momentos passados. Interiorizar a Bíblia. Porque quando você interioriza, na hora da dificuldade, as lembranças da interiorização vêm. Então, mesmo que seus pés estejam quase a resvalar, Deus traz socorro na hora difícil e dramática.
Então, meus queridos irmãos, a Bíblia é, na realidade, o grande anzol de Deus para disciplinar a toda a humanidade. Todos estão fisgados neste anzol. E Deus está dando linha, está dando tempo às pessoas a se arrependerem. Mas todos estão fisgados. A palavra de Deus, todos têm que convergir para a palavra. Todo mundo, animado e inanimado. Todas as raças, tribos, línguas e nações, todos estamos coordenados milimetricamente pela ação da palavra de Deus. Deus coordena o mundo físico, o mundo espiritual. Tudo está nas suas mãos e no seu mais absoluto controle. É inquestionável, é insofismável estas realidades. O mundo está por um fio. Resta-nos pouco tempo nesta terra. Repito o que Pedro disse: o fim está próximo. Portanto, tendes cuidado, vigiai em oração. Cristo Jesus volta a qualquer momento para levar a sua igreja. E muitos estão dizendo: mas já ouço falar nisso há tanto tempo, que Jesus vem e não veio ainda. É como disse Pedro. Muitos estão dizendo, enfatizando, quantas vezes falaram que Jesus vinha e tal. Pedro já fala sobre isso. Mas ele virá a hora em que não penseis. O mundo a cada dia mais mergulha no apogeu da descrença. No apogeu da descrença, das inverdades. E o mundo vive um castelo de emoções no seu imaginário fictício, lendário, sem consistência nenhuma. E o crente em Jesus, mesmo aqueles simples, que não têm nenhuma formação pedagógica em faculdades nenhuma, porém, sua fé imbatível, inquestionável, inabalável, faz com que a sua esperança floresça em dias tenebrosos, quando as vicissitudes do mundo se abalam, quando a crença traz a falência, a discórdia, a desarmonia, e as pessoas se aviltam nos seus próprios pecados. Então, a palavra de Deus vem nesta tarde para nos levantar, nos erguer de volta, tomarmos posições e posturas que nunca deveríamos ter saído da mesma. Mas nossas fraquezas humanas, as vicissitudes da vida, muitas vezes nos levam às quedanças, porque só cai quem está em pé. Quem está deitado não vai cair mais. Por isso a Bíblia diz que quem estiver em pé, olhe para não cair. Então, meus queridos e amados irmãos, o mundo está por um fio. E eu tenho certeza que estas palavras, esta mensagem, tem trazido alento para a sua alma, tem trazido fé para seu espírito, tem trazido alegria para o seu coração. E a cada dia você diz: eu quero ficar mais firme, mais convicto da minha crença em Deus. Eu quero estar mais abalizado na minha fé. Que o Senhor venha restaurar os meus valores espirituais, morais, cristãos, e que o nome de Deus seja glorificado, que o amparo de Deus seja dioturnamente o seu apanágio, que Deus possa ser glorificado na sua vida, na minha vida, na nossa vida, e que todos nós, unidos em um mesmo pensamento, coordenados pelo Espírito Santo, voltando-se para a palavra de Deus, que é o nosso caudal de esperança, nossa bússola maior, o GPS da nossa fé, que possamos viver uma vida de acordo com aquilo que Deus nos ensina, nos seus princípios doutrinários de nossa crença. Glória a Deus pela vida do apóstolo Paulo,
Este homem que discorreu os valores da nossa fé e como devemos nos portar diante das adversidades. Qual o caminho que devemos seguir diante dos grandes desafios que temos que enfrentar no mundo contemporâneo. Oh, meus irmãos, não é hora de aviltrarmos a nossa fé, questionarmos a nossa crença, questionarmos a Bíblia. Para quê? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus não precisa do testemunho de ninguém para provar que ele é. Agora, a fé concretiza a minha tônica. E a tônica é o pêndulo maior da minha esperança. Pela fé, os mundos foram criados. Então não precisa eu provar cientificamente nada da criação. A fé me conduz à prova da existência do mundo físico que Deus criara. Pela fé, os céus foram criados, os astros, as nebulosas, o mundo físico, o mundo espiritual. E Deus não somente criou, mas sustenta e preserva aquilo que ele criou. Deus não é nenhum irresponsável para criar e deixar ao léu. Não. Ele preserva a sua criação. Não adianta você ter a semente e ter uma boa terra. Se não houver chuva, a semente aborta. Então Deus conhece todos os qualificativos da sua criação e simetricamente ele conhece. A Bíblia diz que ele mede as nações a palmo. E as mesmas são consideradas como pequenas gotas d'água dentro de um balde. Mais de 200 nações, todas coordenadas, todas conhecidas por Deus. Da sua estrutura mais íntima ao seu louvor mais altaneiro, Deus conhece todos e tudo. Então é bom, meus irmãos, invocarmos a cada dia a nossa fé em Deus, estabelecermos a nossa crença, vivenciarmos o dia após dia dos valores cristãos que recebemos do Senhor. Ele tem sido para nós uma grande fortaleza, um grande provedor. Aleluia! Nascemos nus, mas estamos vestidos. Ele tem provido o alimento para o nosso corpo. O lar que nos abriga, a família que nos cercam. Oh, irmãos, como somos queixosos das coisas, como somos insatisfeitos com tudo. Satisfaça o Senhor, satisfaça a Deus, rendendo a Ele graças e glórias, rendendo a Ele gratidão expressiva. Porque você não tem o que você quer, você tem o que Deus acha que você deve ter. Não é o meu querer, é o querer de Deus. Seja feita a tua vontade, não é a minha vontade. A vontade de Deus na minha vida. Isso me basta. Qual é a vontade de Deus na minha vida? Precisamos descobrir. Os pensamentos de Deus para mim são pensamentos nobres, pensamentos de paz. Deus quer a minha felicidade. Mas isso não imuniza os meus sofrimentos. Eu não estou imune aos sofrimentos. Eu estou ainda agregado dentro de um corpo chamado corpo do pecado. São Paulo disse, enquanto eu viver neste corpo, eu estou ausente do Senhor, mas eu espero a redenção do corpo para habitar com o Senhor, porque isto é muito melhor. Queridos irmãos, esses queixumes diários, esses questionamentos dia a dia que a humanidade questiona. Quem é Deus? O que fez Deus? Será que Deus existe? Estes questionamentos, senhoras e senhores, não imunizam a Deus, mas também não interditam o seu poder, não interditam a sua graça, não interditam o seu saber, não interdita o seu domínio sobre tudo e sobre todos. Bendito seja o nome do Senhor.
glórias a ele e por ele. Porque todas as coisas, diz a Bíblia, foram feitas por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, meus queridos e nobres irmãos, pensamos nisso. E sabemos que diante dos fatos já mostrados e demonstrados nesta palavra, o mundo está por um fim. Repito a leitura do texto que li, 1 Pedro 4 e 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, vigiai em oração. Dia do Senhor virá, a hora em que não penseis. Mais uma advertência bíblica, profética, nessa tarde do domingo, último dia do mês de julho. Portanto, meus queridos irmãos, muitíssimo obrigado a todos aqueles que estiveram comigo em nossa live. Quero agradecer de coração, mais uma vez, ao pastor Marcos Atalaia, que do começo até o fim esteve conosco, e tantos outros irmãos, irmã Ninha Maria, irmã Isaías Martins Ferreira, irmão José Dornelles, Cícero Bernardino, Isaías Martins Ferreira, já falei, muito obrigado por estar conosco, e sabemos que o mundo está por um fio. Lucas Henrique, Deus te abençoe grandissimamente. Rita de Cássia, Pedro Mil, Deus abençoe a vocês. Muito obrigado. Marcos Atalaia, já está próximo o fim de todas as coisas. Glória a Deus. Júnia Correia, Elzenir Rabelo, Kelly Júnior, Ninha Maria, José Wellington Flor, Josimar Queiroz, Itamar Barbosa de Souza, Valdinei Dias, muito obrigado. Pastor Costa Santos, muito obrigado. Deus abençoe, pastores, amigos. Marcos Atalaia, amém, meu querido amigo, Deus abençoe. Euzenir Rabelo, Deus abençoe, irmã Euzenir Rabelo. Dario Araújo, Deus abençoe. Bárbara, Deus abençoe, irmã Bárbara. Júnia Correia, Deus abençoe. Fábio Júnior, Deus abençoe. Maria Lúcia Santana, Luiz Marmos Moraes, Gedeilson de Brito, Deus abençoe assim a todos vocês, sem palavras para agradecer a você, do Silva, Guilherme, Yolanda, José Junqueira, muito obrigado. São 1.041 pessoas que estão conosco em nossa live, dando-nos o prazer, a felicidade de louvarmos a Deus e ouvirmos a sua palavra. Muito obrigado a todos vocês. À noite, se Deus quiser, voltaremos com mais outra live no Instagram para a glória de Deus. Compartilhe esta live a todos seus amigos e que Deus em Cristo te abençoe e nos abençoe. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos por mais uma live da pregação da tua palavra sobre o mundo está por um fio. Continua nos abençoando, abençoando a tua igreja, a todos que estiveram conosco nesta tarde de domingo. Guarda todos e abençoa todos, protegendo, amparando, dirigindo as nossas vidas. Dá-nos a tua bênção e ser a tua presença permanente em nós. Nós te oramos com gratidão em nosso coração e no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e até a noite, se Deus quiser, no Instagram com mais uma live. A paz do Senhor.